da vida, de formação dele como ser, né? Então a menorzinha, normalmente, então, tem isso. O que pode muitas vezes acarretar numa inversão de papéis. Então, essa mãe que fica num lugar muito vitimizado ou depressivo, ela fica no lugar da criança ser cuidada pela criança que ela deveria cuidar, né? Então a criança se sente num papel de, claro que na prática não acontece, mas é um lugar simbólico de parentificação. Né? Sim. Então, isso é um risco, né? Isso atrapalha o desenvolvimento infantil, atrapalha o desenvolvimento emocional, as relações futuras, enfim. E para os adolescentes, que já está num momento de rompimento, né, com a ligação pai e mãe, né, que já está buscando sua própria identidade, a sua identidade, né? Tem uma ideia de desconstrução do que ele entendia como a referência de família. Então, eu me entendi aqui como essa família era a minha referência, e isso não existe mais. Então, tem umas perguntas, será que eu sou assim, igual ao meu pai? Será que eu vou ser assim, igual à minha mãe? Né? Então, tem uma ideia de negação, de distanciamento daquela circunstância, porque não dá conta, né, de lidar com aqueles afetos. Eu vou botar uma pimenta aí, uma terceira via. Aqui eu posso fazer o que eu quero, lá eu tenho disciplina. Quando são adolescentes, você diz? Eu já, época de colégio, não sei o quê, tinha um isso colega é muito que falava isso. E assim, né, a mãe, ela era mais... Cara, é que mãe tem uma tendência, né? Por mais que ela bote a disciplina, mas tem uma tendência um pouco mais acolhedora, né? E na casa do pai, não. O pai era muito sargentão. Então, tipo, esse meu colega não queria, porque por que eu vou lá? Eu tenho horário pra acordar, eu tenho horário pra comer, eu tenho horário pra dormir, eu tenho que fazer a lição, eu tenho que isso, tenho que aquilo outro. Né? Então, e ainda bem, né? Isso mostra que não teve um declínio da função paterna. Porque esta é a função do pai. Não, verdade. Né? Porque o que mais pode acontecer, né, nesse rompimento matrimonial é que haja alguma perda nessa função materna e paterna, né? Onde acontece, às vezes, o inverso, né? Uma permissividade. Né? Ou uma ideia de compra da criança, né? Promovendo tudo que a criança quer, dando tudo que ela quer, enfim. Então, quando há esse desequilíbrio, aí é um problema. E inclusive a mãe tem que tomar, a mãe ou o pai, o detentor da guarda, tem que tomar muito cuidado com relação a isso quando é criança, para não caracterizar uma alienação parental, porque se a mãe ou o pai não fazem nada para poder movimentar, auxiliar o pai nesse convívio, aí é prejudicial essa questão. Porque às vezes é isso que ela tá falando, né? Quando era uma família, tinha uma rotina, tinha um orçamento e tal, a criança, o adolescente não tinha tudo o que queria. E aí depois que separou, esse pai ou essa mãe tá levando ao shopping, tá gastando, tá, né, festas e não sei o quê. E aí é o que ela falou, né? Pode acabar caracterizando até uma... Porque assim, não, eu quero ficar com meu pai, é muito mais legal, a vida é muito mais interessante com ele do que com a minha mãe. Eu tenho PlayStation 5. Sabe, tenho coisas assim que eu não tinha antes, indiretamente, né? Afeta. Com certeza. Sabe que até a separação, muitas vezes, né, por exemplo, uma mulher propondo a separação, porque dentre as inúmeras coisas que ela não admira mais, por exemplo, né, no cônjuge, é a questão dele como pai, né, a presença paterna ali, isso pode se reverter na separação. Porque aí abre espaço para esse pai participar, coisa que ali ele não participava, porque a mãe está cuidando. Então ele vai, trabalha, vem, brinca um pouquinho, não sei o quê. Então isso acontece em algumas vezes. E isso causa um estranhamento também nessa mulher, que também tem que lidar com essa mudança, né? Por isso que a gente fala, não é muito simples e é importante talvez ter um acompanhamento profissional, né? Porque o sofrimento é muito intenso, né? Você tem que lidar com as suas próprias emoções, com as emoções de alguém que é muito importante para você, que é o seu filho, com as emoções do seu parceiro, do seu ex-marido ou ex-mulher, que de certa forma, ainda é alguém que tem uma grande representatividade ali para você, né? E é difícil manejar. Como conseguir ser imparcial? Porque às vezes, racionalmente, a gente sabe que tem que ser imparcial no trato ali com a criança. Mas, na prática, a coisa não funciona assim, né? Então, e é sempre um e o outro que vão manter a boa relação da criança com os seus pais. Porque é isso, assim, quando você começa a falar mal
da mãe para o filho, do pai para o filho, é assim, poxa, mas ele está falando mal do meu primeiro amor, do meu segundo amor. Mas se ele está falando mal, né? Então, naturalmente vai criar uma inimizade. Isso. Agora eu vou colocar mais uma pimentinha. Eu sou tia. Eu quero ver os meus sobrinhos. Eu quero fazer parte da vida dos meus sobrinhos. Eu tenho algum direito? Como que é a questão emocional? Como que essa família faz? Porque a gente está falando só de pai e mãe, né? Ou em casais homoafetivos, né? As mães, os pais. Tá, mas e a os tia? avós e as tias? Tem as tias, avós, todos têm o direito de conviver com a criança. Inclusive, existem pesquisas que falam que as crianças vivem melhores com a companhia das tias e dos avós. Meus amores, titia pra vocês. Não, mas tem direito, tem de acompanhar, de conviver. E a criança é muito bom pro desenvolvimento da criança. Mas existe alguma forma, de repente, da família fazer uma solicitação? Porque vamos imaginar o seguinte, se Você o casal fala tá se relacionado matando, à eles estão na guarda? briga ainda, é 15 dias com o pai, é a mãe, é não sei o quê, e tá todo mundo lá, e aí, tipo, sei lá, eu sou a tia, eu sou a avó, eu tô aqui chupando o dedo, cara, eu quero falar com o juiz pra ver se eu garanto pra eu poder ver, pra eu... Né? Mas é num caso dos pais proibirem? Dos pais estarem tão envolvidos entre eles que eles afastam. Então, tipo, o pai vai lá, pega a criança sábado, meio-dia, leva a criança passear, leva a criança fazer não sei o quê, leva a criança tal, devolve pra mãe no domingo tal, e tá, eu sou tia, eu não vi. Os tios não conseguem ver, não tem. Eu sou avó, eu não vi. Tem casos, inclusive, que ou o pai ou a mãe não... Tem pai e mãe que desiste, né, de poder ter a guarda. Aí a avó ou o avô acaba pegando, pede para o juiz a guarda e cuida da criança. E tem direito, sim, de poder acompanhar, de poder conviver. E até de poder dizer, né, de repente, para um juiz, que aquela criança não está sendo devidamente cuidada, até mesmo com tratada. relação à pensão. A pensão. O pai não tem condições, o pai não paga, a mãe não tem condições, a mãe não paga. Eu posso pedir para os avós, para os tios. Então é um direito Os também. ascendentes e os colaterais, os tios também entram nisso. Entra. Mas explica um pouquinho melhor pra gente, Erika, como que pode ser feito isso? Por exemplo, me separei e tenho essa dificuldade toda porque o meu ex, sei lá, ou tá desempregado, não para em lugar nenhum e tal, e não tem como comprovar a renda mesmo, não tem. Não tem condições. Como que é? Aí o advogado entra com... Entra com pedido de pensão para os avós, já que o pai não tem condições, o pai ou a mãe, né, no caso, não tem condições de arcar, e os avós é comprovado que eles realmente têm condições de poder arcar com essa pensão alimentícia, a gente entra e pede para o juiz que os avós venham suprir essa necessidade que os pais não teriam. Mas aí é só no caso deles quando o pai não pode pagar ou quando não é suficiente o que ele paga? Então, isso aí é aquela discussão que eu te falei, que envolve a necessidade da criança e a possibilidade, né? Porque nesse caso seria a possibilidade do pai. Aí, se a condição de vida da criança não for o suficiente, o que o pai cede para a criança não for o suficiente, aí sim teria como pedir aos avós que teriam maiores condições. Mas aí tem que demonstrar que ele realmente precisa daquilo para poder viver e manter uma qualidade de vida. Né? Porque a gente ouve muito isso, né? Sim, que os filhos, eles têm que, por lei, tem que manter pelo menos o padrão, né? E muitas vezes a gente vê muito esses casos, né? Dessa separação resvalar mesmo sem querer em quem menos tem responsabilidade. Mas de novo, a gente vai pensar nesse padrão quando as pessoas estão num nível financeiro muito além. Porque... Não sei, amiga, eu acho que às vezes mas também... eu tô falando no sentido do direito, porque o direito, o que ele vai ver é o que é o necessário. Os alimentos, ele é o que é o necessário. Para viver. Então, qual que é o mínimo necessário para essa criança ter um teto? Qual o mínimo necessário para ela... Mas se a criança estava numa escola boa, uma escola particular boa,
E aí, numa separação dessa... Se o pai não tem condição da pensão Vai pra pra ele escola dar pública? pra arcar, Infelizmente vai acabar Infelizmente, diminuindo vai diminuir. o. Então, a é isso que eu condição. estava dizendo. É, que tá. O padrão vai cair, Vai então. cair, não vai ter jeito. Não tem como ir atrás. Não É tem como mais obrigar. um ponto para você aí pensar Não sobre tem como isso. obrigar. É. Né? Porque, então, às vezes dá até para entender. Agora a gente volta lá no começo da nossa conversa. Por que que algumas mulheres relutam, suportam algumas situações por conta disso, muitas vezes. Porque sabe que o padrão de vida, não só dela, mas Vai dos cair. filhos, vai despencar. E não só isso, né? Se hoje a gente está vivendo um nível não. O que é muito comum nos relacionamentos é o quê? Ah, vou me casar, eu vou juntar o meu um salário mínimo com o seu um salário mínimo. Então, juntando o meu com o seu, a gente tem uma condição de ter uma vida um pouco melhor. Então, a família já começa sendo construída com a obrigatoriedade de cada lado, cada parceiro estar trabalhando, porque se um não estiver trabalhando, não deu. E a hora que você tem filho e depois você separa, volta para o status, independente do filho, do que esses parceiros eram antes. Um ganhava um salário mínimo, o outro ganhava um salário mínimo, que sozinho eles não conseguiam ter nada. Só existia um padrão alto porque os dois juntaram as rendas e aí possibilitou um padrão mais Uma alto. condição melhor. Mas assim, é muito cruel, assim, se você for ver isso, né, mesmo, né? Na prática, Na sim. prática, porque assim, além de você passar por toda a dor, né, de uma separação, de uma desconfiguração familiar, né? É outra configuração agora, né? Ainda tem esse agravante que é essa perda de padrão de vida. Assim, né? Que eu tô falando de questões importantes. E que é pra mesmo, todo mundo né? nesse sentido, às vezes. Muitas vezes é pra todo mundo. É pra mãe, é pro pai, Mas é pra a todo decisão mundo. de separar ou não ainda está na mão dos dois adultos. Né? Agora, quando tem filhos, eles não têm escolha. Não. Eles vão passar por esse processo difícil, doloroso, sem ter opção de escolher, né? É por isso que ele precisa ver que os pais estão bem com essa escolha Sim. da separação. Que valeu a pena pagar todo esse preço. Uhum. Que vale apostar na felicidade de uma nova construção familiar, de uma nova Sim. conquista, de um novo amor, Sim. de valer pelo seu próprio desejo de estar bem, do seu bem-estar, da sua saúde, né, física, emocional, psíquica. Sim. Então, e isso é importante. Às vezes perde no financeiro, mas pode ganhar na qualidade de vida Sem também. dúvida. Sim. Né? Sem Porque dúvida. daí os pais estando em paz, né? Justamente. É E quando não tem filhos, ok, eles voltam numa rotina normal, mas quando tem filho, fica interligado pro resto da vida. Você não pode nunca deletar o nome do sujeito da Não, sua agenda. fica o resto da vida interligado. É isso mesmo. E agora eu vou colocar uma outra pimentinha. Nossa, amiga. Eu apimentada hoje. Eu quero muitos cortes. Eu quero todo mundo comentando esse programa. Olha o TDA. A doutora Esqueceu o que era. Esqueci, eu tô pensando nessa pergunta faz tempo. Vamos retomar o que a gente estava conversando agora. Os pais, o padrão de vida mais básico, a questão da separação. E às vezes está bem mesmo, E às vezes diminuiu o padrão, mas está feliz. Diminuiu o padrão, está feliz. Aí eu vou colocar uma outra pimentinha. Beleza. Diminuiu o padrão, tá feliz. Me casei de novo. E o meu ex-marido era um coitado que ele não conseguia pagar pensão, ele não conseguia nada. Mas aí aliás, eu não casei não. Eu estou em união estável. Tá. Arrumei um parceiro gato, bem-sucedido, advogado, preferencialmente da área empresarial, contratos, assim, e tal, né? E aí, agora a gente já fala nessa questão da associação, pela questão do emocional, que daí pode pedir pensão para essa pessoa. Como que é isso, doutora? Você fala com relação a a união estável, né? A união estável. Realmente, se você consegue comprovar. Tem gente que até faz vínculo socioafetivo, é isso? Isso aí gera até dano moral. Nossa! Existem pessoas que o documento, né, faz um documento no cartório de união estável e que formalizam essa questão da união estável. E existem pessoas que levam uma vida como se fosse de casado, que nem documentam, mas é uma vida pública, que todo mundo vê e sabe que realmente vivem uma união estável. E hoje em dia
é como se fosse um casamento, né? A pessoa está vivendo em união estável e acaba pedindo algumas coisas ao, ao cônjuge, né, que está Uhum. separando para poder compensar esse tempo que viveram junto, como se fosse um casamento. Por isso que a gente, geralmente, quando está vivendo em união estável, a gente indica faça um contrato que a gente chama de pacto antinupcial, né, que é onde a gente coloca algumas cláusulas, estabelece a condição se um dia vier a se separar e está tudo escrito para não dar o direito do outro ter direito ao que é seu e que não foi construído Você de uma forma adquiriu O comum. medo antes, dos homens né? hoje é isso. Fala, cara, eu vou ter que pagar pensão pro filho do outro, porque eu tratei bem Criou um esse vínculo enteado, afetivo. criei o vínculo afetivo, o pai da criança não paga, não é, agora ela tá Sobrou vindo pra me mim. processar, sobrou pra mim. Sabe que chegou um caso esses dias no escritório, a mulher estava com o cara durante um tempo e tinha o filho. Ela entrou com uma ação pedindo uma pensão para o filho porque existia o vínculo afetivo e ela alegando isso, querendo uma pensão para poder compensar essa separação, porque ela não achou que foi justo. E aí a gente tem que fazer, tem que tá difícil pros homens também, né? As pessoas dizendo assim, olha, quem casou, casou, quem não casou, não casa mais, mas é que diante de todas essas Não, coisas e que estão nesses casos de acontecendo... traição gera até dano moral. Uau! Camila, É. Freud explica? A nossa cultura explica, né? Essas novas configurações familiares. isso. Né? Como lidar com isso, como ir colocando os nossos afetos dentro dessas transformações Da sociedade. culturais né? da sociedade. E qual o conselho que você daria para essas pessoas que estão entrando em relacionamento com alguém que já tem um filho, né? Ele trata essa criança com você não Distância, né? existe, ele se coloca no papel de um tio legal, porque ele tá com medo, né? Vai que vira o vínculo socioafetivo e eu tenho que pagar a pensão. Qual que seria um caminho mais neutro, Então, mais delicado dele lidar? Não entrar numa relação assim, né? Então, assim, se é para entrar, entra com gosto, né? É. Como conter essas emoções da relação com o outro? Não dá, né? Mas Tem que fazer uma você lidar com a aposta. criança, para a criança entender, por exemplo, eu não sou seu pai. Eu sou seu amigo, eu sou seu... Isso Porque é para basear o verbalizado. socioafetivo é isso, né? A criança ela tem que colocar esse parceiro da mãe num local de pai Isso mesmo. para ela. Mas Aí mesmo, tá o pulo do gato. não, mas mesmo que ela não coloque no lugar de pai, ela tem uma relação boa com o pai, tá tudo certo. Mas é um homem escolhido pela mãe, que ela confia, Sim. que tá dentro da casa, que eles estão... É inevitável que essa criança muitas vezes novo, estabeleça uma relação de afeto. A responsabilidade está indo para uma criança. Exato, Não é para não é ela. por aí. Não é para ela, nem É pro adulto. é pro adulto. Por isso que eu perguntei, como que se coloca numa situação dessa? Tipo de orientação, tem algum? Tá. Ou nós vamos ficar tudo Eu acho que todo o respaldo, né? Doutora Érica vai me corrigir se eu estiver errada, todo o respaldo de uma forma contratual. Tem Né? como fazer Minimamente contrato? contratual. Então, é mais difícil, né, a gente formalizar isso, o quanto que a gente vai gostar. O que é daquela relação, né? Quanto eu posso gostar. Que tipo vai de muito relação tá ali? De boa fé da pessoa, né? Eu acredito Tem uma que seja mais aposta. moral. Né? A gente tem que fazer apostas. As relações, né? As escolhas, os afetos, né? Como a gente toca a vida, são apostas. Né? Tem que fazer escolha. Então você acha que de repente nós, nessa nossa sociedade atual, com todas essas coisas acontecendo, a gente tá com um pouco de medo de apostar? Por isso que os relacionamentos estão mais superficiais, mais rasos. As pessoas não estão se conectando de verdade. Você acha que existe esse medo, Camila? Eu acho que tem um medo do desconhecido, porque há quase um desaprendizado de se relacionar, do que é estar com o outro, do que é uma troca com o outro. Né? A gente fala da pandemia, né, que fez um hiato aí nas relações interpessoais presenciais, e isso em diversas faixas etárias tiveram, né, reverberações. Mas tem essa questão de, poxa, e se der errado? Quão errado vai ser? Né? Agora, e se der certo? Porque todas nós aqui, mulheres, que temos, sei lá, no Instagram, por exemplo, e começa a passar o feed, e
assim, pelo menos tô falando do meu algoritmo, hein, gente? Se não for o de vocês, vocês falam que não é. Mas no meu algoritmo, aparecem muitas fórmulas mágicas, assim, né? De tipo, como... de coaches de diversos segmentos, mas principalmente dessa de especialistas em relacionamentos e tal, e dizer, né, como que você se conecta, como fazer um homem se conectar com você afetivamente, né, como não sei o quê, por que que ele desiste, os joguinhos e tal. Então, algumas fórmulas prontas de como se conquistar uma pessoa. E isso me leva a refletir isso que eu acabei de te perguntar. Será que tá difícil? Nós chegamos no momento que as pessoas precisam de fórmula, entender de fórmula para conquistar o outro. Mas se essas fórmulas funcionassem, as pessoas não seriam conquistadas já? E não estaria todo mundo junto e não separado? Então nunca se pagou tanta gente para ensinar como se gostar do outro, como se... É porque é no 1 a 1, né? A partir do momento que a gente começa a generalizar, quem é o outro? E quem é você? Quem é você com aquele outro? Que é diferente do que com o outro. É isso. Né? Porque os homens gostam de desafio. Homem gosta de caça. Será que todos gostam? Será que isso é algo de todos os homens? Eu não sei, a gente tem 3 homens aqui nos bastidores, vamos ver. Porque eu tô vendo balançando a cabeça, o outro tá comprometida. Exatamente, não querem. A direção do programa. Preferem não se manifestar, né? Mas não é real, a gente tem visto isso, né? Então eu acho que é uma questão que a gente precisa... Tudo isso você responsabiliza algo de fora e não de si. Tudo isso compõe uma responsabilidade que você se exime. Então você coloca, né, numa fórmula mágica do que é se relacionar com alguém. É isso. Então eu acho que eu acabei vou refletir mais sobre isso, porque eu acho que realmente agora pegou no ponto. As pessoas estão com medo de apostar. Sabe, estão com medo de se expor, né? Mas porque tem se muita expor, coisa pra né? ter medo, gente. Olha só dessa conversa que a gente teve aqui hoje. É se expor. Mas dá medo. Mas eu acho que vamos pelo lado que a Camila falou. O conversado nunca sai caro. O combinado não sai caro. Isso é fato. E é do adulto mesmo isso. Ela falou certo, não é criança. Não é uma criança que tem que decidir se ela pode gostar um pouco ou muito, ou se ela vai chamar de pai, se ela tem vontade de chamar de pai. Vai que ela tem vontade de chamar de pai e não de tio. Não sei. Não é isso, né? Mas eu acho que os dois ali, os adultos da relação, já conversaram sobre isso, independente de como uma criança vai lidar com isso, né? Esses acordos, né? Eu acho que a minha visão, tá, gente? Os acordos, eu acho que sempre são favoráveis, né? Porque o que está acordado é uma coisa minha e sua e nós vamos manter. A hora que a gente não puder mais manter esses acordos, aí eu acho que já não faz mais sentido, depende muito né? do outro, se tiver de boa fé também, né? Porque uma coisa é a gente combinar e depois a gente na prática, porque num término a pessoa sempre sai magoada, então ela não vai colocar em prática o que foi acordado, ela sempre vai querer ir para um caminho que não... Mas os acordos que eu tô falando são os acordos afetivos mesmo, não é nem os acordos tanto materiais, né, que a gente tá falando. Porque mas se a gente dorme de um jeito e acorda no outro dia de outro, a gente não pode tratar esses acordos também como cláusulas pétreas da Constituição Federal imutáveis. Talvez não na escolha, né? Mas na essência, sim, né? Você continua com seus valores, com a sua ética, com o seu caráter. Você não pode atualizar os acordos? Você pode atualizar os acordos. Aliás, inclusive, né? Uma relação viva, né? Que falamos desde o começo, né? Eu acho que é não ter medo de dizer de si, e de saber o que quer. Porque para você pedir para o outro, você tem que saber o que você quer. Isso. Então, a partir do momento que você não se conhece o suficiente, você não aprofunda no seu desejo, nas suas expectativas, no que você busca, que você deixa isso muito solto, isso se baseia na vontade do outro. A vontade do outro vai valer até quando a paixão diluir. Aí a coisa vai mudar de figura. Que é um assunto que a gente vai querer trazer aqui para um Que é Mais em breve. Vamos falar sobre paixão. Vamos falar, a paixão muda, são só 2 anos mesmo, não são. A gente vai trazer esse assunto. Na verdade, a minha cabeça está trabalhando que eu preciso que tanto a Camila quanto a Eric voltem em outros episódios. Elas vão voltar. Porque o programa de hoje a gente está desmembrando só em pinceladas de tanto assunto que eu tenho certeza que quem está assistindo em casa está falando, mas e aí? Vocês começaram a falar lá atrás dos regimes, pararam no meio, vocês falaram do sócio afetivo, parou no meio, né? Não tem muito assunto. Porque assim, conversar com gente inteligente é isso, né? A gente vai indo
É isso, a gente quer, Um a gente quer, puxa o a gente quer outro, né? sugar tudo delas aqui. E é tão pouco tempo essa conversa. Gente, tem mais alguma coisa que vocês entendem que a gente não falou, mas que seria interessante trazer? É isso. Como Eu acho que alerta? uma dica de ouro, no caso de uma questão de separação e pensão, seria não fazer nada verbal. Eu acho que seria muito importante. Por exemplo, existem pais que se dão muito bem, e aí eles não formalizam aquilo. Se uma hora um deles deixa de cumprir, você não tem como levar adiante e cobrar aquilo ali, que a gente chama de executar aquilo. Então, acho que uma dica de ouro seria essa, não Papel. fazer nada verbal, tudo escrito, por mais que tenha um bom convívio entre os pais. O WhatsApp, conversa de WhatsApp entraria nisso? por Ele exemplo? vira uma prova. A gente leva o celular até o cartório documenta tudo aquilo que está lá legal. e a gente pode usar no processo. Serve como prova. Eu acho que a minha dica é conversem abertamente com seus filhos sobre a separação, do que é interessante, importante e influenciador da rotina deles. Né? Fale, não importa a idade, verbalize o que está acontecendo, a escolha. Não culpe, não responsabilize um ou outro. A escolha é conjunta dos pais. Não foi a mãe que decidiu separar, não foi o pai. Nós decidimos separar. Né? Nós existimos como um casal para além de sermos seus pais. Agora nós seremos seus pais, mas não somos mais casal. Né? Quando você crescer, você vai saber o que é uma relação homem e mulher, né? Por hora. É isso. E não colocar na criança responsabilidades que não são dela. Né? Não ficar de telefone sem fio dos pais, não ficar participando, né, das questões afetivas de cada um sobre esse momento de divórcio. Né? E se não estiver dando conta disso, procurar uma ajuda profissional para os 3, né? 4 se forem mais filhos, 5, quantos forem, mas para os 3 inicialmente ali, pai, mãe e filhos. Né? Que todos eles possam cuidar de si, olhar para si e fazer aquela escolha como uma escolha nova. Né? Fazer daquele ritual de divórcio um ritual de passagem para o novo. Não um ritual de uma tristeza só do que foi perdido ou do que não vai ser vivenciado. Né? Transpor essa fantasia do que não vai poder ser construído para algo que, poxa, estamos abertos todos aqui para construirmos novas memórias de uma outra forma, mas sempre na condição de pai, mãe e filhos. Perfeito. Bom, acho que estreamos bem demais, né, Lu? Nossa, gente, olha, eu não sei você que está em casa, mas eu estou muito feliz. Eu queria poder ficar aqui mais 1 hora, 2 horas, tranquilo, conversando. Eu espero que você aí tenha gostado. Olha, doutora Érica, Camila, muito obrigada. Vocês gostaram? Muito. Delícia esse bate-papo. Muito rápido. No começo eu fiquei um pouco tensa, pensei que não ia fluir, mas foi bem gostoso. Vocês voltam em breve? Claro, é só chamar. Dependendo do aqui. convite, né? Para tratar, né? Sim, com E eu vou certeza. só fazer uma pequena correção da Lu aqui, você aí de casa. Não, você aí de casa, do carro, da rua, do parque, da academia, porque você pode estar vendo a gente do lugar que você tiver. E é isso que a gente quer, que você, naquele tempinho que você tem, você ouça o nosso programa, você assista da forma que for possível, mas que você se antene, se afine com a gente aqui, porque a gente se compromete de sempre trazer temas como esse aqui, do nosso universo feminino, destrinchando. A gente sai do caminho, depois a gente volta de novo pro caminho, né? Mas assim, e você também participe com a gente, mandando suas sugestões de temas para a gente debater aqui, que você mande perguntas aqui pra gente. A gente sempre vai se antecipar, né, Lu? Uma semana antes, a gente sempre vai dizer o tema da próxima semana também, para você já mandar suas perguntas pelo nosso Instagram, para você... ou sugerir temas para os próximos episódios nossos aqui é também. A sua comunidade. Você tem que se sentir sentado aqui com a gente nessa sala. É isso aí. O programa só existe por causa de você que está aí assistindo a gente. E ó, vou fazer como todo youtuber faz, hein? Já ativou o sininho? Já curtiu? Já compartilhou?
Se você não gostou, compartilha para aquele povo que você detesta. Você fala assim, cara, eu não gostei. É muito ruim esse podcast, não quer mais, então eu vou mandar pra vizinha fofoqueira, eu vou mandar lá para aquele cara que fica me pentelhando, manda para todo mundo. Se você gostou, deixa um coraçãozinho aqui pra gente, continua participando, compartilha também, porque você aí que tá assistindo a gente agora, que vai fazer toda a diferença nesse bate-papo. E ativa o sininho. Não é isso? Sininho, ativa o sininho. Ativa o sininho, para você sempre for notificado, né? Quando a gente entrar com um vídeo novo, que você vai saber direitinho o dia e o horário, que a gente vai sempre deixar um vídeo novinho para você. É isso. Então, muito obrigada. Obrigada às nossas convidadas, Obrigada, queridas. meninas, uma Obrigada, foi um delícia. prazer participar. O prazer foi nosso, estreamos com o pé direito. É isso aí. Gente, beijo. Beijo, Tchau. até a Beijo, próxima. Tchau, tchau.